Bueno, buenos días a todos y todas quienes están en la sala y quienes están conectados a través de Internet. Hoy estamos cerrando las sesiones de la mesa sobre género y trabajo. Teníamos 3 ponencias para discutir que tratan distintos temas sobre cuestiones vinculadas a políticas en relación a desigualdades de género, pero también formas de organización. Estuvimos un poco retrasados, estamos esperando que lleguen algunas expositoras, pero está presente Virginia, que se conectó bien temprano, así que vamos a arrancar con la discusión de su trabajo, con su exposición y en todo caso hacemos ronda de preguntas y vamos discutiendo trabajo por trabajo, si van llegando las compañeras que faltan. Bueno, el trabajo de Virginia se llama Relato de la experiencia de organización colectiva de trabajadoras informales, el caso del colectivo de costureras mujeres del Polo. Bueno, Virginia, cuando quieras podés, estás ahí, arrancar con tu presentación. A gente vai passar a apresentação da questão. Acaban a pasar el PowerPoint. Apago la próxima. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem bem? Sim. Okay. Tive algum problema aqui no computador, mas dá para a gente avançar aí com a ajuda do pessoal. Bem, bom dia a todos. É um prazer, né, estar nesse evento e debatendo um tema que é tão importante e que reflete uma atuação minha também fora da academia, né, uma atuação, sou cofundadora desse coletivo de costureiras, né, sou do Polo de Confecções aqui de Pernambuco, pesquiso o polo e tenho também essa intervenção, né, ativista, como cidadã. É muito importante ver essa contribuição, né, que a academia dá às experiências empíricas e, da mesma forma, como essas experiências são enriquecedoras para o debate acadêmico. Enfim, então, eu me sinto feliz de ter estar vivenciando esse momento aqui. Bem, eu vou conversar com vocês hoje sobre a experiência de organização coletiva, né, trabalhadoras informais, no caso do coletivo de costureiras Mulheres do Polo. Pode passar. Antes, queria me apresentar brevemente, né, meu nome é Virginia Vasconcelos, eu tenho a graduação em Ciências Econômicas, o mestre em Administração pela UFPE, e atualmente estou fazendo doutorado em Ciências Sociais na UFCG, e essa atuação profissional, aliás, essa atuação aqui no Polo de Confecções com o coletivo tem sido também um instrumento de análise nas disciplinas do doutorado, né? E também o coletivo tem recebido algumas pesquisas acadêmicas de outras instituições, de outros cursos, para entender essa formação, essa organização coletiva das costureiras informais, que é a pioneira, digamos assim, no polo, né? O polo surgiu desde os anos 50 e não tinha tido até então uma organização própria, né, surgido do debate local. Enfim, tem essa perspectiva de atuação. Bem, de modo geral, eu pesquiso as relações entre os temas trabalho, na informalidade, e essa informalidade e a relação com empreendedorismo, como as pessoas se viram nesse processo, empreendedorismo por necessidade e gênero. O relato, de modo geral, está estruturado falando dessa experiência, né, e eu trago aqui algumas sínteses, algumas reflexões que o relato, né, fez ao longo desse processo de existência do coletivo, que é a ideia de que a existência do coletivo tem evidenciado as questões de desigualdade, né, de gênero e de raça, porque o trabalho da mulher nesse contexto de capitalismo flexível, terceirização, trabalho informal, tem algumas nuances diferentes, né, tem uma sobrecarga de trabalho maior, sobretudo porque essas costureiras trabalham em casa, né, em domicílio, então a naturalização do trabalho doméstico e reprodutivo como algo específico da mulher e uma sobrecarga bem maior.
trabalho para as mulheres. Então, é interessante demarcar as diferenças, né, desse trabalho precário para a mulher. Ele é mais precário para a mulher, e de classe porque, dentro desse próprio contexto de trabalho precário e desigual do polo, essas costureiras são as que estão no nível de vulnerabilidade socioeconômica maior, porque, por exemplo, o coletivo surgiu durante a pandemia, e elas foram as costureiras que ficaram completamente sem renda, sem fornecedores, com o fechamento das feiras de confecção, né? Então, são costureiras que atuam na informalidade, de forma autônoma, em casa, geralmente produzem para fornecedores também informais, sem estrutura. Então, são as trabalhadoras de maior nível de precariedade, né, de vulnerabilidade econômica. Há nessa experiência, portanto, uma relação, né, direta entre desigualdades de gênero e de classe, e o contexto de informalidade, trabalho flexível, que caracteriza o polo, né, como elemento que intensifica essas desigualdades, retroalimenta elas sempre existiram no polo, mas nesse momento atual do capitalismo em que o polo se insere, acaba retroalimentando essas desigualdades. E essa inclusão produtiva ela se dá de maneira muito precária, né, desprotegida, e acaba favorecendo, né, a execução do trabalho reprodutivo como um trabalho específico de mulher, que é executado por essa mãe de família que trabalha em casa e que concilia o trabalho produtivo com o reprodutivo. Pode passar. No tocante a essa questão do trabalho reprodutivo, né, a existência do coletivo permite a gente identificar, né, que as trabalhadoras elas têm a necessidade de formar uma rede de apoio, né? Inicialmente a gente imaginava, por exemplo, que essas costureiras, por estarem num elevado grau de vulnerabilidade socioeconômica, ter uma rede de contato pequena, elas teriam dificuldades de inserção produtiva, ou seja, de conseguir fornecedores, de executar a atividade produtiva em si de costura. Mas nas observações, nas intervenções feitas dentro do coletivo, né, desde a existência no contexto da Covid, ficou perceptível que até o trabalho reprodutivo, ou seja, os afazeres da casa, o cuidado com a família, também necessita de uma rede de apoio de amigos e familiares para que essas mulheres consigam executar esse trabalho e também costurar, né? Então, é possível indicar que essas desigualdades elas atuam no contexto analisado, né? Atuam estimulando a criação dessas redes, ao mesmo tempo em que esse contexto de informalidade, trabalho flexível intensifica, né, essas desigualdades de gênero, e a atuação feminina delas, né, ou seja, essa rede precisa ser ampliada, né, uma reflexão que o coletivo traz, para que elas, além de conseguirem conciliar o trabalho de costura e execução do trabalho reprodutivo, elas consigam melhorias nessas condições de trabalho, empoderamento econômico e superação dessas desigualdades. E essa, digamos, é uma função muito clara da existência do coletivo, né? Debater essa condição delas enquanto costureira, mas também enquanto mulher, a existência dessas desigualdades e como isso potencializa, né, as demandas delas enquanto trabalhadoras, enquanto mulheres, e que é nessa atuação coletiva que elas vão conseguir encontrar caminhos, digamos assim, para reduzir ou diminuir, ou eliminar essas desigualdades, tanto de classe como de gênero. Pode passar. Bem, o coletivo de costureiras tem uma atuação, né? Esse coletivo Mulheres do Polo tem uma atuação voltada à defesa de direitos, tanto do trabalho quanto também direito das mulheres. Entendemos que, por ser mulher, elas têm demandas específicas e esse trabalho precário é acentuado em relação a elas por essa condição feminina, né? Atua em prol do trabalho digno, ou seja, tentando inseri-las produtivamente com carteira assinada, né, ou organizá-las coletivamente em cooperativas futuramente, para que elas tenham acesso a direitos mínimos. E hoje, por exemplo, a gente tem feito um trabalho de conscientização e de formação para que elas paguem o INSS de autônomo, façam um MEI para ter essa proteção mínima, porque a pandemia mostrou que elas não têm com quem contar e não têm nenhum direito assegurado do ponto de vista de proteção social. Então, a gente tem trabalhado essas alternativas e essa conscientização sobre a importância, né, dessa autonomia delas também em relação à busca de ferramentas de proteção. Então,
a ideia de que a gente trabalha nesses temas considerando esse formato de trabalho que elas executam, que é flexível, ou seja, elas trabalham terceirizado, é, é um trabalho precário, porque não tem além de não ter nenhum direito assegurado do ponto de vista trabalhista, não tem nenhuma segurança do próprio fornecimento da mercadoria e da obtenção da renda, são relações de trabalho que não são estabelecidas via contrato, estão completamente inseguras, e por isso elas estão suscetíveis a essas violações de direitos, tanto trabalhistas quanto de violações de direitos humanos, né, desse trabalho precário, e a importância da união coletiva para elas conseguirem atuar de maneira adequada. Passar. Então, atualmente, o coletivo está estruturado 15 costureiras diretamente, né, no núcleo principal do coletivo, né, mas que ele dialoga com mais 3 outros grupos produtivos que foram acionados pelas próprias mulheres, que fazem parte de uma rede de amizade delas, né, grupos em bairros diferentes, em que elas dialogam, por exemplo, compartilham informações sobre fornecedores, sobre preço de peças, né, sobre essas questões específicas da execução do trabalho de costura. E nós temos também trazido essas outras mulheres do grupo para alguns debates sobre a questão dos direitos das mulheres, a gente tem inserido paulatinamente esses outros temas também nessas intervenções delas com esses grupos. Então, são 3 grupos que elas dialogam diretamente, que já faziam parte da rede de contatos, e a gente foi, pelo coletivo, ampliando essa participação, possibilitando encontros, né, trocas de experiências, mas elas têm hoje uma atuação muito específica voltada para a parte do empoderamento econômico e de inclusão produtiva, né, que, digamos, é o problema imediato ou o assunto que conecta todas elas, pelo menos no curto prazo, e a gente tem feito essa tentativa de ampliar o debate para os outros temas também. Então, de modo geral, esses outros 3 grupos são 30 mulheres, né, 10 pessoas em cada grupo, e essa rede, digamos assim, está formada em 45 costureiras. Pode passar. Então, o coletivo ele surge no contexto da pandemia, justamente no início da pandemia, acho que em março, quando começou, de fato, a ter fechamento dos estabelecimentos comerciais e das feiras de confecção, que é onde a produção local escoa a produção de mercadorias aqui, e elas ficaram completamente sem renda e ficaram desesperadas, né, sem renda, sem conseguir trabalhar, e eu já fazia um trabalho anterior no setor público e também no terceiro setor de debater essa ideia de informalidade, trabalho precário, né, conscientizar sobre a existência desse contexto local, e já tinha participado junto com algumas delas de alguns projetos específicos sobre esse tema, né, sobre o direito das mulheres, enfim. E então o surgimento do coletivo ele surge como uma demanda específica, né, para apoiar essas mulheres no contexto da pandemia, mas é também fruto desse debate anterior que a gente já vinha fazendo sobre a necessidade de debater trabalho decente e digno no polo e conscientizá-las que esse trabalho tem que ser contínuo, né, que tem que ter uma organização e um debate estabelecido no debate público, coletivo, enfim. Então, isso surgiu dentro desse contexto. Passar. O coletivo está inserido, né, no Polo de Confecções de Agreste, Pernambuco, então é importante entender quais são as características principais desse contexto para poder entender melhor como esse trabalho é executado e quais são as problemáticas e potencialidades, né, de melhoria. Então, esse polo ele é caracterizado por alto índice de informalidade, né, segundo o estudo do SEBRAE, um censo que eles fazem no polo. 80% das empresas são informais, é uma economia também, além de informal, estruturada dentro da perspectiva de flexibilização produtiva, né, de terceirização. Então, dessas 80% de empresas informais, tem as chamadas facções, que são empresas que são terceirizadas, né, que fornecem a mercadoria, que produzem a mercadoria para as empresas maiores. E, além disso, tem a subcontratação, as pessoas que trabalham por conta própria nas suas casas, com as suas famílias, as pessoas que trabalham individualmente, uma série de
arranjos, né, laborais e produtivos que caracterizam esse alto índice de formalidade. Tem expressivos indicadores econômicos, né, tem uma atuação aí que comporta mais de 10 cidades circunvizinhas, e até cidades de outros estados, como a Paraíba, gera mais de 100 mil empregos, né? E tem um trabalho que é predominantemente feminino, porque 68% das empresas, 64% das facções, que são essas terceirizadas, atuam com produção familiar, né, em domicílio, ou seja, dentro das casas das pessoas, e isso implica dizer, pela a experiência empírica, né, toda a vivência que nós temos no polo, de que as mulheres participam ativamente desse processo, né, inclusive, além das mulheres, esse formato, né, de organização produtiva possibilita também ao surgimento e um elevado índice de trabalho infantil, né? A família toda trabalha nesse contexto aí de produção das peças, né? Geralmente os homens fazem o corte, as mulheres a costura, né? Os adolescentes e crianças a tirada de pontas de linha, o acabamento. Enfim, é um formato de organização produtiva que favorece a inserção produtiva feminina, mas nesse contexto que eu acabei de falar, de trabalho flexível, precário, autônomo, informal, né, sem nenhum direito e sem nenhumas garantias, né, de condições dignas de trabalho. Ele abarca, né, o polo, dessa forma, diversos formatos de atuação profissional, formal, tem as empresas formalizadas, que ofertam trabalho direto, indireto, tem o trabalho informal, pessoas que trabalham em empresas formalizadas e executam também, por exemplo, atividades informais de suas casas, com suas famílias, que têm outro tipo de produção, que é voltada para a feira, que é informal, né? O autônomo sem vínculo, né, que são essas costureiras, esse perfil dessa costureira que eu estou retratando aqui, mas tem também o autônomo que tem um vínculo disfarçado, enfim, tem várias modalidades de informalidade nesse contexto, todas elas permeando aí o trabalho precário. Pode passar. Então, desde o surgimento, né, do coletivo, a atuação dele tem se voltado especificamente para ações de conscientização, formação, qualificação, nos temas que englobam tanto a capacitação delas enquanto costureiras, né, para terem uma melhor inserção profissional, mas também essa formação cidadã sobre direitos relativos ao trabalho e relativos a direito feminino, direito das mulheres. Nós temos feito também algumas ações de advocacy, e a gente tem percebido que essa atuação específica é a que pode gerar um maior fruto do ponto de vista de melhoria estrutural, né, para essas costureiras, não só as que fazem parte do coletivo, mas para as costureiras do polo como um todo. A gente tem estruturado esse trabalho, ações de sensibilização, né, e a organização interna do trabalho delas, né, e a gente separa, por exemplo, essa atuação dentro de objetivos de curto prazo, por exemplo, esse de curto prazo, a gente encontra elas em 2020 completamente desempregadas, sem acesso a fornecedores, sem renda. Então, tem todo um trabalho aí de conectá-la com fornecedores, de procurar fornecedores com melhores práticas, né, de estruturá-las produtivamente para elas retomarem o trabalho. Depois a gente tem feito esse trabalho de melhoria dos espaços, né, físicos, já que elas atuam em casa. Toda uma problemática de segurança, de noções de não tem equipamento de segurança, noções de iluminação, de saúde da costureira, saúde laboral, enfim, todas essas questões que impactam diretamente tanto na atividade de costura, mas no bem-estar dessa trabalhadora, e o constante fortalecimento dessa rede de contatos, né? Entre elas, a gente percebe que começou com essas 15, mas já tem essas outras 30, a partir dessa rede de contatos que cada uma tem, que está sendo estruturada para ampliar tanto as ações serem mais ampliadas para todas as outras mulheres do polo, mas também para fortalecer a vivência de cada uma, né, e a atuação do coletivo. Então, de modo geral, a gente tem atuado, eu colocar aqui alguns exemplos, né, de atuação, né, importantes, tem algumas coisas mais esporádicas ou pontuais, então, vou colocar aqui as coisas mais importantes, que foram a elaboração de uma consulta pública que nós fizemos sobre as demandas das costureiras informais do Polo, Confecções do Agreste de Pernambuco,
para poder levar para o debate público, né, para os poderes constituídos de que podem planejar e executar políticas públicas voltadas ao trabalho decente no polo, participação em auditoria pública, né, para debater melhores condições de trabalho nesse contexto. Nós temos também uma atuação numa rede chamada Colabora Moda Sustentável, que é uma plataforma nacional, né, multissetorial, que congrega desde a CUT, trabalhadoras informais, até grandes marcas, enfim, todos os atores do setor da moda estão lá, e a gente tem uma atuação voltada a contribuir com projetos de equidade socio-racial na moda. Tem parcerias também com o Armazém da Criatividade, que é um hub de inovação que incentiva a economia criativa, que é vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, né? E a parceria tem possibilitado a promoção de capacitações e ações de conscientização. E algumas atuações próprias, alguns projetos que a gente tem elaborado ao longo desses dois anos e meio, né, quase 3 anos, um deles é o projeto de saúde da costureira, que a gente identificou, por exemplo, desde o surgimento da pandemia, a gente teve todo um cuidado de trabalhar a saúde mental, né, de fazer as reuniões online, para mantê-las equilibradas do ponto de vista psicológico, e também de ginástica laboral, já que elas passam muito tempo sentadas em casa, né, sem nenhuma orientação nesse sentido sobre exercícios que devem ser feitos para reduzir, né, o risco de algumas saúdes que são inerentes, de alguns riscos à saúde, problemas de saúde que são inerentes à atividade de costura. Nós temos feito também algumas ofertas de consultorias, mentorias para melhoria do espaço de trabalho delas, né, para melhorar o layout do trabalho, para implementar normas de segurança, né, de qualidade e ergonomia, e ações específicas de empoderamento econômico, cartilhas educativas sobre gestão, educação financeira e profissionalização, formalização, que está em andamento. Vou passar. Bem, o coletivo, além dessa atuação empírica, né, por exemplo, para analisar teoricamente, trazer esse debate para o contexto acadêmico, eu tenho feito algumas escolhas teóricas e analíticas a partir das disciplinas que são ofertadas no doutorado. Por exemplo, esse relato, ele foi materializado, potencializado em um artigo de uma disciplina chamada Trabalho e Gênero, onde a gente debateu as questões de desigualdade de gênero, né, nesse contexto de trabalho flexível, informalidade. E tem algumas reflexões aqui que têm sido feitas na academia que eu tenho trazido para analisar o trabalho no coletivo e também para trazer as abordagens teóricas, né, dentro do contexto delas, das vivências de cada uma, para potencializar esse trabalho coletivo, né, em defesa de direitos. Uma das reflexões é sobre a divisão sexual do trabalho, são como os efeitos do trabalho reprodutivo que cada uma faz, atua nessa dinâmica de desigualdade de gênero, então os trabalhos de Kerguá e Irata, as análises sobre o trabalho flexível e precariedade, né, do trabalho feminino, considerando o contexto de globalização. No, Virginia. Oi? Tenemos 2 minutos para cerrar, así le pasamos, tenemos que seguir con las siguientes exposiciones, solo para que organices la presentación. Quantos minutos? Eu não entendi. Quantos minutos? 2 minutos, sí. Tá, então vou ser mais rápido. E também, posso continuar, né? Sí, sí. Análise sobre desigualdade de gênero no polo, a abordagem sobre o circuito de trabalho de cuidado, que a gente identificou que há uma predominância do trabalho de cuidado como ajuda no contexto da relação dessas mulheres, né? Então, que mostra o senso de comunidade. Pode passar? Então, de modo geral, pode passar isso aqui, é uma explicação do anterior. Reflexões sobre os achados da análise, né, a ideia de que trabalhar nesse contexto de formalidade e flexibilização só é possível porque as costureiras atuam em rede, né, elas têm essa rede de apoio. Costurar nesse sentido é um ato coletivo, elas não conseguem nem se inserir no mercado de trabalho e nem executar o trabalho reprodutivo sem essa rede de apoio, como eu falei. Então, nesse sentido, a reprodução social também aqui é compartilhada e o trabalho de cuidado é uma expressão dessa solidariedade feminina, né, uma estratégia feminina
inserção produtiva, e a defesa de direitos de trabalho tem que ser feita em conjunto também com a defesa de direitos das mulheres, né? Vou passar. E alguns direcionamentos para a atuação coletiva do coletivo a partir dessas reflexões e dos aprendizados e vivências até agora. Então, a ideia de propor intervenções políticas e propostas que considerem demandas de trabalho da trabalhadora autônoma, né, sem vínculos, sem grande empresa como exploradora, então, considerando esse lugar de fala dessa costureira. A realização de ações de advocacy e incidência pública que proponham direitos de cidadania e direitos sociais, né, considerando que as especificidades e demandas dessa costureira autônoma é diferente da costureira que tem um vínculo disfarçado, por exemplo, com uma grande empresa e tal, que demanda uma atuação diferente do ponto de vista de defesa de direitos trabalhistas. A promoção do debate público sobre questões estruturais, porque a melhoria das condições de trabalho delas perpassa necessariamente pelo debate e uma reestruturação do polo como um todo, da existência de empresas que promovam trabalho decente para elas. Vou passar. E proporcionar continuamente, aliás, posicionar continuamente a costureira como uma trabalhadora, que a gente tem identificado que muitas intervenções que são feitas, que nós somos convidadas, tentam colocar essas experiências como empreendedoras, né? E é importante demarcar o que elas são de fato, são trabalhadoras, e tem alguns desafios a serem feitos nesse processo, que é esse processo de conscientização dessa trabalhadora, dessa costureira como trabalhadora, em uma cultura local que supervaloriza a questão empreendedora, né, e a resistência, e atuar como resistência a esse processo quase de invisibilização do trabalho, né, no polo, para colocar no debate público a pauta de trabalho decente e digno, né. Ampliar constantemente essa rede de atuação, tanto os componentes como as parcerias, para conseguir fazer essas ações de incidência política e advocacy, e promover o fortalecimento contínuo dessa atuação coletiva, não só como expressão de resistência a esse ideário individualista, né, e empreendedorismo que há no polo, mas também como estratégia de inclusão produtiva, de exercício de cidadania e de promoção do trabalho decente e equidade de gênero no polo. Acho que é isso. Aqui são algumas referências bibliográficas, né, que foram utilizadas para o relato e para as análises que a gente tem feito, análises acadêmicas a partir da existência do polo. Agradeço a atenção de vocês e estou à disposição aí para a gente conversar. Desde ahí, ¿no? Bueno, muchas gracias Virginia por la exposición. Ahora vamos a seguir con el trabajo de María Eduarda Ferraz, que es el trabajo de cuidado materno de una perspectiva comparada en Argentina y Brasil. Tal vez si querés ubicarte por acá, así te toma acá. Gracias. Así te toma. No, acá de esa parte. Oye, María Eduarda. Solo aclarar que como tenemos el panel siguiente muy pegado a esta mesa, necesitamos que sean 15 minutos. Yo cualquier cosa te aviso, así nos queda tiempo para el intercambio, para las preguntas. ¿Sí? Gracias. Posso começar? Bom dia. Primeiramente, eu cumprimento os coordenadores do projeto da Network, a professora Patrícia Lemos, e agradeço pela oportunidade para a exposição do meu trabalho, que ele ainda está em andamento, então eu não consigo apresentar todas as conclusões ainda, mas eu já consigo apresentar algumas nesse iniciamento do trabalho. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante da Universidade de Brasília, da UNB, e sobre a orientação da professora Renata Queiroz Dutra, eu pesquiso um trabalho reprodutivo em uma perspectiva comparada entre o Brasil e a Argentina,
e um novo paradigma de remuneração do cuidado, com a grande influência da recente publicação do Decreto-Lei 475. Perdona, decíamos de que te ubicaras distintas, si podías hablar al mismo Perfeito. y cambiamos esto. Perdona. Então, retomando, meu nome é Maria Eduarda, eu sou estudante da Universidade de Brasília, da UNB, e aí, sob orientação da professora Renata Queiroz Dutra, eu pesquiso trabalho reprodutivo em uma perspectiva comparada entre o Brasil e a Argentina e o novo paradigma de remuneração do trabalho de cuidado, com a grande influência da publicação do Decreto-Lei recente na Argentina 475, instituído pelo governo no ano passado. Os tópicos que eu vou apresentar hoje, primeiro eu vou começar sobre a discussão acerca do reconhecimento do cuidado como trabalho, que são discussões recentes, que não acompanham as primeiras teorias socialistas do direito de trabalho. Segundo, eu vou falar sobre o contexto da economia de cuidado no Brasil e na Argentina. E terceiro, eu vou falar sobre o Nem Una Menos, que foi uma greve feminista na Argentina, que impulsionou para o Decreto-Lei 475 de 2021. E, por fim, eu vou apresentar sobre os recentes projetos de lei brasileiros inspirados nesse Decreto-Lei da Argentina 475, o 2757 de 2021 e o 3062 de também 2021. Pode passar. Sobre o conceito de trabalho de cuidado. Eu trouxe o conceito da filósofa italiana Silvia Federici, que ela fala que o cuidado é a produção do meio de produção mais precioso para o capitalismo, que é a mão de obra. Então, seria tudo que é executado, sobretudo no âmbito privado, para a geração e o cuidado de trabalhadores do capitalismo. Então, abrange o trabalho sexual, o sexo, afazeres domésticos, que, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos na Argentina, inclui limpeza de casa, limpeza e remendo de roupa, preparação de alimentos, cozinha, compras domésticas, reparação e manutenção de bens domésticos, limpeza de casa, preparação de alimentos, enfim. Canso só de falar, né? Então, é realmente um trabalho extremamente necessário. Então, a Silvia, ela resgata a estrutura de montagem do modelo fordista do capital, e ela diz que seria a organização do trabalho em duas linhas de montagem. A linha de montagem que produz a mercadoria e a outra linha de montagem que produz os trabalhadores para a produção de mercadoria, e cujo centro é o lar. O ponto-chave dessa teoria, como apresenta a Regina Stella, é destacar o cuidado como uma das, ou a principal, variável de desigualdade de gênero, bem como também estudar a inversão complexa das mulheres no trabalho formal, que dividem muito a dinâmica do tempo também com as atividades domésticas devido à divisão sexual do trabalho. Eu trago também, pode passar. Contudo, as principais críticas ao Capital de Karl Marx se omitem ao reconhecer o trabalho reprodutivo como um trabalho essencial. Em O Capital, o Marx ele cita que o trabalho familiar ele seria aquele executado majoritariamente por mulheres, mas ele seria substituído paulativamente por máquinas. Mas ele só restringe a análise do cuidado apenas nesse trecho, ele não aprofunda muito essa análise. Então, é apenas isso que ele menciona. Claro que no século XIX, né, quando Marx ele constrói a teoria, muitas mulheres elas estavam na fábrica, trabalhando em jornadas exaustivas de trabalho, mas era apenas 20%, 30%. Então, muitas ainda estavam restritas ao âmbito doméstico e Karl Marx ele se omite nessa análise mais aprofundada do Capital. Então, eu trago aqui a teoria do reconhecimento de Alcide René, que o sociólogo ele destaca essa luta moral por um reconhecimento que se interliga por um sentimento de estado de injustiça e desrespeito.
Então, seria a luta pelo reconhecimento de um trabalho que ele é invisibilizado, mas que ele sempre sustentou o sistema capitalista. Então, eu resgato também as teorias de Nancy Fraser e de Judith Butler, que elas falam que a noção de reconhecimento, ela cruza questões muito importantes para o feminino e para o gênero, e principalmente na normatização para a construção de uma sociedade mais justa. Pode passar. Então, antes de falar sobre o movimento do Ni Una Menos da Argentina, eu trouxe aqui o cenário da economia de cuidado na Argentina, em que 76% das mulheres elas executam trabalho de cuidado na Argentina, contra 24% dos homens que executam, segundo a Direção Nacional de Economia, Igualdade e Gênero, de 2020. E a média de execução dessas atividades é de 6,4 horas diárias, e isso representa uma dedicação 3 vezes maior que os homens. O documento Trabalho Doméstico e Cuidados Não Remunerados ao Produto Interno Bruto, organizado pelo Ministério da Economia da Argentina, ela faz uma estimativa desse impacto do trabalho de cuidado remunerado e doméstico, e a sua evolução no contexto da Covid-19, quando trouxe mais olhares, né, sobre esse trabalho de cuidado, quando as pessoas elas passaram mais tempo, né, em suas residências e conseguiram perceber de uma forma mais evidente, né, o trabalho. E aí a economista Mercedes de Alessandro, que produz esse trabalho, ela fala que o cuidado ele representa 16% do produto interno bruto. E essa atividade é realizada por maioria das mulheres de maneira gratuita na Argentina. E nos cálculos, as mulheres argentinas elas dedicam 96 milhões de horas diárias a essas atividades sem qualquer tipo de remuneração. Pode passar. Aí aqui está um enxerto do documento que eu trouxe, esses dados. Então, eu apresento essa diferença na taxa de atividade entre homens e mulheres na Argentina, a ocupação que as mulheres estão 49,4%, comparada à ocupação dos homens de 69,4%. A taxa de desocupação também das mulheres é mais de 1% a mais dos homens. E é isso, pode passar. E aí, antes da promulgação desse recente Decreto-Lei 475, eu apresento quais eram as proteções legais da Argentina para esse trabalho de cuidado. Na Lei de Contrato de Trabalho, né, a LCT, que seria a CLT da Argentina, regula no artigo 193 a licença maternidade de 90 dias, só que seria 45 dias antes do parto e 45 dias depois do parto. E essa é a regulamentação da licença maternidade na Argentina. Em comparação à do Brasil, são 120 dias, e em recente julgamento do STF, eles fixaram que seria 120 dias após a alta da mulher no hospital. Então, só para ter esse panorama que, ao meu ver, a legislação sobre a licença maternidade na Argentina ela ainda é precária, porque ela regula esses 45 dias antes do parto e apenas 45 dias depois. E também ela regulamenta a licença paternidade de 2, 3 dias, que também é muito semelhante ao Brasil. Então, também isso é evidente, notório, que também na Argentina há essa naturalização do cuidado como algo essencialmente feminino. Também elas falam sobre uma indenização que, caso as empresas elas não cumpram com esse afastamento da mulher gestante do mercado de trabalho, há uma indenização por descumprimento por parte da empresa. E ela também está regulamentada no artigo 198, segundos. Meu Deus, no artigo 198, gente. Infelizmente, eu não vou conseguir falar sobre tudo, mas são essas as regulamentações, pode passar. O Ni Una Menos, que foi um movimento, uma greve política feminista na Argentina, ela foi extremamente importante para impulsionar essa promulgação do decreto-lei, porque, enfim, teve uma articulação com o movimento sindical e a paralisação
dessas atividades, como a Verônica Grado, contribui para visualizar a opressão. Então, eles paralisaram todas as atividades de cuidado, porque muitas mulheres foram para o âmbito público para se manifestar, para, enfim, pedir a legalização do aborto. Também, no caso, ela se manifestou contra o feminicídio e também clamaram por reconhecimento do trabalho de cuidado remunerado, então foi extremamente importante. Pode passar. Então, recentemente, como eu falei, na Argentina foi instituído esse decreto-lei 475 do atual governo, né, da Argentina, e ela incluiu, pode passar rapidinho, só falar, ela incluiu um cômputo de 1 ano de contribuição para a aposentadoria por filho. Então, é extremamente importante que há um cômputo para a aposentadoria agora das mulheres da Argentina não é só restrita a atividades assalariadas ao âmbito privado, mas também ao âmbito público, né? Mas também ao âmbito privado no cuidado dos seus filhos. Pode passar. E agora a economia do cuidado no Brasil. Sem um recorte específico de raça, mas a Oxfam, ela expõe que 42% das mulheres estão exercendo o trabalho de cuidado contra 6% dos homens. Pode passar. E aí, com o recorte de raça, quando o trabalho reprodutivo ele é remunerado, ele é 62,5% exercido por mulheres negras, e desses 62,5%, 38,2% são meninas de 14 e 17 anos. Então, embora o trabalho de cuidado remunerado no Brasil tenha sido regulamentado, observe que ele ainda é exercido de uma forma informal, até de contratos ilegais, porque até meninas de 14 anos estão exercendo o trabalho de cuidado remunerado no Brasil. E aí eu cito aqui, eu resgato a Lélia Gonzalez, que ela cita que para nós o racismo se constitui como uma sintomática que caracteriza a neurose cultural brasileira, e ela fala que o destino das mulheres negras no Brasil estão exclusivamente como mãe e como doméstico. Então há ainda uma estrutura colonial muito evidente, né, no Brasil pelos anos, mais de 300 anos de escravidão. Então, pode passar correndo aqui. E aí, nesse cenário, a gente depois, nesses últimos 6 anos que a gente viveu governos neoliberais, com a promoção de reformas, tanto da Previdência quanto trabalhista, elas implicaram, como a Regina Stella disse, para uma crise do cuidado. Então, quais são as perspectivas brasileiras para sanar essa crise do cuidado? Elas, inspiradas em projetos de lei argentinos, tem o projeto de lei 275 da deputada federal Thalia Petroni e o projeto de lei número 3062 do deputado Paulo Bexton. Só para concluir, eu sei que meu tempo está escasso, mas bem inspirados nesse decreto-lei, eles também visam essa remuneração, esse cômputo do tempo gasto com os filhos no cálculo de aposentadoria. No caso do Paulo Bexton, ele busca reformar alguns artigos da emenda da Previdência para incluir na remuneração, no cálculo total da remuneração, mais 10 pontos percentuais por filho criado. E no caso do projeto de lei da Thalia Petroni, ela modifica a Lei 8.213 de 91, que dispõe sobre os planos de benefício de previdência social, e ela acrescenta o parágrafo 5, de que farão jus ao recebimento de um salário mínimo de aposentadoria por cuidados maternos às mulheres de mais de 60 anos que tenham filhos e que não consumam outras contribuições para a forma de aposentadoria. Então, ela regulamenta essa aposentadoria por cuidado materno. Embora eu conclua a minha apresentação dizendo que ainda é cedo para a gente concluir sobre os efeitos do decreto-lei da Argentina e das possíveis aprovações dos projetos de leis no Brasil, mas é indiscutível a importância das normatizações contribuintes. Eu gostaria hoje de
Só concluindo que, embora seja difícil a gente mencionar os efeitos da promulgação, né, do decreto-lei, da possível aprovação dos projetos de lei no Brasil, é indiscutível a importância da normatização que vise o reconhecimento do cuidado com o trabalho, que vise o que é essencial para a reprodução e para a manutenção da força do trabalho do capital. É isso, muito obrigada. Bueno, gracias por la respondida. Pero así nos queda tiempo para abrir el debate. Entiendo que Alejandra no, por las dudas, listo, ya está. Entonces, para quienes quieran hacer preguntas a través del chat, este es el momento. Abrimos la ronda de preguntas acá en la sala, arrancando por Mariana. Mariana pidió la palabra. Deixa eu só verificar se a Alejandra apareceu, porque quando tem 10 pessoas, uma apareceu na tela, vai que ela esteja por ali. Não. Não. Parabéns pela apresentação. Minha pergunta vai para Eduardo. É que eu percebi nessa apresentação que a sua pesquisa está em andamento, né? E aí conversa bastante com o seu estudo, porque eu também estudo gênero, só com uma perspectiva de classe de raça na Bahia. Acho que você já vai falar. Sim. Pode apagar você. Enfim. E aí eu queria... Achei muito interessante que você trouxe os dados da UFAM. E acho que tem algumas autoras, já que você está em andamento, que eu acho que você poderia usar, já que eu vi que você toca em raça, poderia enriquecer mais sua pesquisa. Você fala um pouquinho que você cita Dalia Gonzalez, mas eu acho que cita bem e o impacto narcísico da branquitude pode enriquecer seu trabalho de uma maneira social, sabe? E também Sueli Carneiro. Acho que são duas autoras fundamentais para o tipo de pesquisa que você está fazendo. Eu senti muita falta delas. E como você está estudando cuidados, provavelmente você estuda teoria da reprodução social. Aí eu senti falta de Titi Bhattacharya, né? Nesse processo, e também, cara, porque eu acho que são as autoras sem razões, né? E acho que enriqueceria bastante a sua pesquisa. No mais, parabenizar pela sensibilidade do trabalho. Acho incrível a sua pesquisa. A gente pode trocar figurinhas para também ser sobre isso. Por favor, eu até peço perdão, assim, eu não controlei muito bem o tempo, então eu não expus essa parte assim, de recorte racial muito denso e que é extremamente importante aqui no contexto brasileiro, como o Darcy Ribeiro, ele até faz essa distinção da forma de colonização aqui no Brasil, que é uma colonização de cultura espúria, né, traumatizada, que, enfim, né, ainda tem estruturas coloniais muito evidentes, então deveria realmente ter focado mais, mas realmente não tive um manejo muito bom de tempo. Mas eu agradeço bastante pelas suas contribuições. Não é uma crítica, é uma sugestão. Porque, assim, se a gente for olhar a última pesquisa do IPEA, nós, mulheres negras, somos 6,2 milhões da população no mercado de trabalho nordeste remunerado. Mas ainda não tem pesquisa suficiente para o não remunerado, porque aquela pesquisa da plenária de cuidados ela é insuficiente para mostrar esses dados. Né? Inclusive, tem pesquisas sendo desenvolvidas aqui no IE, que tentam propor uma nova metodologia para a pesquisa de cuidados do IBGE. Quem estuda isso aqui é Thaís Alegre, tá? Você queira conversar. Thaís Alegre. Perfeito. E aí eu acho que vai enriquecer, tá bom? No mais sucesso na sua pesquisa. Muito obrigada pelas contribuições. Si les parece, hacemos una ronda, juntamos varios comentarios, así después se responde una vez y para optimizar el tiempo. Rejane quería hacer una pregunta. Antes da pergunta, parabenizar os trabalhos apresentados, são pesquisas bastante interessantes e teoricamente densas também. Então, essas apresentadoras estão de parabéns.
A primeira pergunta para a Virgínia, que apresentou o trabalho sobre o polo de competições. E, Virgínia, eu fiquei curiosa para saber um pouco se as mulheres que participam do coletivo, se elas têm alguma definição das pautas que são apresentadas, se elas têm compreensão sobre a ausência de direitos no ambiente de trabalho delas. Então, se há participação das mulheres na definição de pautas, na discussão de formação cidadã. Ainda sobre o seu trabalho, se vocês conseguem captar a transferência geracional desses saberes. Por exemplo, geralmente essas mulheres, as mães delas, as avós, também tiveram uma tradição dessa atividade da costura. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. E para o trabalho de Maria Eduarda, no finalzinho, já nas conclusões, você deixou, como reflexão, o fato de que o trabalho de cuidado não reconhecido como trabalho produtivo, isso contribui para o processo de acumulação de capital. Se você puder reforçar, desenvolver um pouquinho mais, eu agradeço. Bom dia a todos. Eu também queria felicitar as duas expositoras, trabalhos muito interessantes nessa discussão de gênero, trabalho e informalidade. E eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade é mais um comentário, Eduardo. Achei interessante o que você traz. Eu queria saber se, na sua pesquisa, você vai tratar também de uma questão que eu considero muito relevante, principalmente no contexto pandemia e no contexto pós-pandêmico. Os serviços de cuidados, né, como você bem mostrou, tanto aqui no Brasil como na Argentina, a presença é um trabalho feminizado, né? Então, a presença da mulher é muito forte, percentualmente. E uma mulher multitarefas, como você até citou, uma autora, é uma linha de montagem que ela tem que exercer diversas atividades no âmbito doméstico, além do que ela exerce nas suas atividades laborais, na economia de mercado. Do ponto de vista do Estado, o que os Estados, tanto aqui no Brasil como na Argentina, não só a nível federal, mas nas esferas subnacionais, né? Províncias, municípios, aqui no Brasil, governos estaduais, você tem percebido, não sei se é o seu interesse, um dos seus objetivos, alguma mudança do ponto de vista das secretarias de atenção básica à saúde para incorporar algum tipo de serviço de cuidador, algum tipo de ação pública que tente, por exemplo, atenuar os problemas de saúde física e saúde mental que foram muito observados na pandemia e nesse contexto pós-pandêmico também. Muitas mulheres foram severamente atingidas na sua saúde física e mental, não é? Porque elas ficaram assoberbadas de atividades de trabalho doméstico, né, de trabalho home office. Você pretende contemplar perceber se houve alguma mudança, porque tenho observado algumas poucas iniciativas, sim? Porque geralmente aqui no Brasil, alguns serviços, mais do ponto de vista, por exemplo, serviços para problemas de hipertensão, de acidente vascular cerebral, né? Mas uma série de doenças foram observadas, principalmente de saúde mental, e as mulheres foram severamente atingidas, né? Se você pretende também contemplar essa perspectiva da ação, se houve alguma mudança do ponto de vista da ação do Estado para contemplar as mulheres. Bueno, felicitaciones a ambas expositoras. Interesante. Mi pregunta es para María Eduarda. Dos preguntas o un comentario y una pregunta. La pregunta, me sumo al comentario de Jane. Si podés precisar la perspectiva teórica con la que pensás el trabajo de cuidado, porque mencionaste a Silvia Federici y a Nancy Fraser, son dos perspectivas teóricas distintas sobre los cuidados. Federici concibe la relación entre la producción y la reproducción distinta a la teoría de la reproducción social de Nancy Fraser, y a su vez mencionaste a Axel Honneth, que también es distinta. Hay el debate famoso de Honneth y Fraser sobre reconocimiento. Entonces, ¿cómo es que concilias tres autores que teóricamente pertenecen a teorías completamente distintas en tu marco teórico?
Y lo segundo es un comentario respecto de la ley del 2021 en Argentina. No está reglamentada, con lo cual no existe todavía. Es muy importante en el sentido como propuesta política, pero no rige en el mercado de trabajo en Argentina, y eso es muy importante porque a la distancia el movimiento feminista en Argentina es muy importante y, bueno, y tiene mucho impacto, pero ojo, con discernir las propuestas políticas de lo que rige en el mercado de trabajo real, y en el mercado de trabajo real la licencia de maternidad sigue siendo la histórica, todavía. Esperemos que modifique, pero por ahora es así. Si no hay, no sé si hay una pregunta en el chat. Não sei se teria alguma pergunta direcionada à área acerca de encuesta en Colombia. Sí, puedo leer el comentario de Laura. Tira a máscara. Tira a máscara um pouquinho, quando você vai distante, já que você vai ler a pergunta. Leo el Bueno, comentario. buenos días. En Colombia tenemos una encuesta, la pregunta de Laura Moisa, especial para el cuidado basada en el uso del tiempo, donde se puede observar cómo se usa el tiempo en trabajo de cuidado. ¿La CENRO tiene este tipo de encuesta? Sí, lo creo que tenemos, ¿cuál es necesario? Existiram ao longo dos anos alguns tipos de pesquisa sobre o uso do tempo, Pontuales. mas são pontuais e limitados. O que teve eventualmente na PNAD também tem essas limitações. Mas existem algumas iniciativas, não é regular, mas existiu algum descontos. Só um minuto. Exacto, podemos juntar preguntas y después tomamos también la de Laura. O sea, tomamos también la pregunta sobre el uso del tiempo y sumo una más para Virginia y abrimos el micrófono para las expositoras y respondemos a Laura. ¿Está bien? ¿Parece? Sumo algunas preguntas para Virginia. Por un lado, vos planteabas que la organización surge en el contexto de la pandemia y quería preguntarte si tenías, cuál era la explicación de por qué un proceso que venía de larga data se termina de organizar en un contexto donde lo que primaba era más el aislamiento. Después, sobre la composición de las mujeres, y todas vos hablabas que en el pueblo había distintas formas de contratación, que era heterogénea la situación, si todas las mujeres que participan son informales y sus situaciones laborales de informalidad. Y sobre las redes de cuidado, vos decías que, me pareció entender, que lo que estimulaba la construcción de esas redes de cuidado eran las propias desigualdades de género y de clase, y me preguntaba cuánto en la articulación, o sea, cuánto intervenía la propia organización en la construcción de esas redes de cuidado que finalmente son las que permiten que las mujeres puedan trabajar. O sea, pensar un poco eso, el cruce entre la organización y sus efectos en la vida de las trabajadoras y en la articulación de esas redes de cuidado. ¿Puedo agregar una? Agrega Florencia una pregunta. Bueno, felicitaciones a las expositoras, muy interesantes las propuestas. Tengo un par de preguntas para Virginia en relación al principio de tu exposición. Mencionaste que hay como dos variables sobre las cuales, digamos, pensar tu trabajo, que es la de clase y la de género. Me preguntaba si hay otros vectores de desigualdad desde los que estás pensando entre la organización y el trabajo de las costureras, como puede ser la raza, la migración. Y en relación a la organización, al colectivo, preguntar si hay perspectivas y si hay interés por parte también de las integrantes del colectivo de formalizar la organización. Esas dos preguntas. Bueno, Sí, para Virginia, Maria Eduarda e Virginia, parabéns pelas apresentações, mas para você diretamente. No final, que o tempo ficou corrido, queria levantar uma bola para você aprofundar sobre a crise do cuidado. Você colocou isso sobre os últimos 6 anos, né, aqui no Brasil, associando isso provavelmente com a crise econômica de 2016, crise política, etc., trouxe essa ideia de crise do cuidado. Passa também a ideia de que não havia antes uma crise do cuidado.
Para você explorar um pouco isso. Bueno, creo que se armó hay varias preguntas para responder. Si les parece, seguimos el orden de exposición. Así que, Virginia, si te parece, tomas la palabra para. Adelante, cuando quieras. O microfone de Virginia está desligado. O pessoal, é para mim responder agora? Não escutei bem. Sim, agora. Sim? Sim. Sim. Ok. Eu não vi muito bem as duas últimas questões, aí eu anotei aqui, aí eu vou ver se tirar dúvida com vocês, foi isso mesmo. Bem, a primeira pergunta, né, é sobre a participação das mulheres nas pautas de discussão. Nós fazemos isso sim, e usamos, por exemplo, a proposta de Paulo Freire, né, de colocar dentro do debate as vivências de cada uma. Por exemplo, o trabalho de cuidado ficou muito evidenciado para todas nós, né, não só para elas, inclusive para mim também. Na pandemia, quando a gente começou a se organizar nas reuniões online, fazer as formações, participar de fato da formação do coletivo, e a partir dali a gente foi inserindo o debate sobre desigualdades de gênero, né, como nós mulheres temos a sobrecarga de trabalho, e elas conseguiram ver, né, a gente ter esse cuidado, por exemplo, né, eu e a outra fundadora, de inserir esses debates teóricos dentro de uma perspectiva das vivências delas. Então, por exemplo, a discussão sobre desigualdades a gente começa a inserir de maneira mais efetiva, colocando elas para refletir sobre como na pandemia todas nós executamos um trabalho de cuidado de maneira exclusiva, né, como isso ficou muito evidenciado, como isso nos sobrecarrega e como isso nos limita enquanto profissionais, do ponto de vista de ascensão profissional. Enfim, a gente colocou essa discussão. Dessa questão das pautas, a gente tem percebido que elas compreendem trabalhistas na sua vivência profissional enquanto costureira autônoma, mas elas ainda não têm, muitas delas ainda não têm uma percepção sobre esse lugar de fala de autônoma. Elas ainda se colocam assim de uma maneira cobrando direitos como se fosse uma trabalhadora que estivesse sendo explorada por uma grande empresa. Né? Vai recorrer isso para quem? Quer que o Estado, que o poder público resolva essa problemática? A gente tenta continuamente mostrar que esse debate tem que ser construído com negociação e que a gente tem que primeiro ir para esse luto de direitos de proteção social, né, que algumas questões, algumas ferramentas já existem, como o INSS autônomo e o MEI, que elas podem ir participando, né, desses mecanismos de proteção, e isso reflete, por exemplo, algumas formações anteriores que elas participaram, enfim, que debateram o polo e o trabalho da costureira de uma maneira muito homogênea. Por exemplo, instituições externas que vieram para cá e fizeram um trabalho de formação, falando desse trabalho precário como se fosse parecido ou muito similar com o trabalho da imigrante de São Paulo, que é super explorada por uma grande empresa, enfim, não considerando essas perspectivas locais, e por isso que é toda a abordagem com elas, a gente debate o contexto do polo, né? Elas vão contando como foi a vivência delas em inserção produtiva na confecção, e a gente vai mostrando, por exemplo, que o fornecedor é informal, né, que ela geralmente entrou nesse processo por indicação de um familiar, então que a produção é familiar, é domiciliar, o fornecedor é informal, não é essa grande empresa que está explorando ela, então a gente tenta, né, debater os conceitos de direitos, né, de defesa de direitos trabalhistas e da mulher, enfim, considerando essas vivências dela. No tocante à defesa do direito das mulheres, elas compreendem, já estão nesse processo de compreensão sobre as desigualdades de gênero, e elas ainda também estão, a gente tem feito um esforço, né, de tentar levar esse debate para a vida privada delas. Por exemplo, elas colocam muito, que falta creche, que a gente não tem condição
adequada de se inserir no mercado de trabalho, conseguir, por exemplo, um emprego formal, porque falta políticas públicas de inserção produtiva, de acolhimento da mulher, da costureira, inclusive a consulta pública que nós fizemos como a ação do coletivo, elas apontaram muito isso, não só elas, mas as outras costureiras que participaram, apontaram várias indicações de políticas que elas gostariam de ter, né, de melhorias para o trabalho de costura, mas a gente tem agora feito um esforço de tentar inserir essas pautas, que elas insirem essas pautas nas suas vivências privadas, ou seja, levar a discussão da divisão de tarefas para dentro das suas casas, né? Conversar com a família, com o marido, enfim, com todo no ambiente familiar, a divisão dessas tarefas para que a sobrecarga do trabalho diminua, ou seja, essa inserção também na vida privada. Então, a gente tem feito sempre essa discussão das pautas, considerando as vivências delas e aquilo que faz sentido, aquilo que elas conseguem assimilar de acordo com a linguagem e com as experiências de cada um. Sobre a questão de transmissão de saberes gerenciais, né, isso, a pergunta foi nesse sentido, a gente percebe que no polo os saberes dessas costureiras são tácitos, né, pouquíssimas delas passaram por um processo de cursos, né, especialização formal, né, de estruturas formais de formação de costureiras. Elas aprenderam a própria prática da costura a partir da transmissão desses saberes, né, de geração para geração. O coletivo tem uma característica específica de que acho que 90% das mulheres não são de Santa Cruz, não nasceram no polo, então elas vieram de outras regiões para costurar, justamente para conseguir emprego. Então elas vieram a partir de indicação de familiares, toda uma questão de já indicação, e também elas já vieram com essa perspectiva de aprender a atividade de costura. E dentro do coletivo, essa transmissão de saberes, ela é feita, por exemplo, essa discussão das pautas, a gente tem uma diversidade muito interessante, porque tem, por exemplo, tem uma costureira que ela tem quase 70 anos, tem outras de 40, 50, 30, a maioria de todas as mulheres são a partir dos 30 anos, a faixa etária, né? E a gente percebe que, por exemplo, quando a gente começa a discutir o contexto do polo, né, a informalidade, o trabalho flexível, essas mulheres que já estão na atuação da costura nesse contexto há mais tempo, trazem outras vivências, outras experiências. Então, há um rico debate de gerações dentro do próprio coletivo e dentro do polo. Essa transmissão de saberes é passada assim de geração para geração, e a gente percebe que as discussões também sobre direitos, sobre cidadania, estão se dando nessa perspectiva. É isto. Espero, Eduarda, responder também, eu respondo as outras perguntas. Sí, sí, sí. Unos minutos más, 5 minutos si te quedan preguntas, y así le pasamos la palabra a Eduarda y ya cerramos. Si te quedan más. Posso continuar, então? Sí, yo te aviso. A segunda pergunta, eu não sei se eu entendi bem, mas acho que foi pedido para que eu caracterize o perfil das mulheres do polo, né? E são todas informais, não é isso? Foi isso que me perguntou, acho que foi a mediadora. No del polo, sino de la organización. Como? La organización de las mujeres que están organizadas. Sim, sim. A organização ela é informal ainda, né? E todas as mulheres, né, o perfil delas trabalham em casa, em domicílio, são autônomas, são informais, né, e estão dentro daquele perfil que eu discuti, da trabalhadora com maior nível de vulnerabilidade socioeconômico, mas o coletivo ele é informal ainda, e a gente tem discutido, por exemplo, né, tentado estimular nelas o debate sobre que formato organizacional elas vão querer constituir a partir de então, né? Porque elas já pensaram em abrir uma associação ou uma cooperativa, enfim, elas estão nesse processo de discussão, então um próximo passo é a gente, por exemplo, ofertar capacitação nesse sentido, para que elas consigam escolher esse formato que atenda essas demandas, né? No começo, como elas tinham uma demanda muito específica de inserção produtiva,
mas a gente pensou, por exemplo, a abertura de uma cooperativa, mas como o fornecedor que essas mulheres têm acesso é também uma empresa informal. Para ter acesso à empresa formalizada, é preciso que elas tenham um maquinário adequado, diferente da situação atual. A gente percebe que ainda não é possível formar uma cooperativa para que elas produzam coletivamente, por exemplo, ou por conta própria para alguma empresa. Então, elas estão em discussão nesse processo de como vai configurar essa organização a partir de então, mas, por enquanto, nós estamos no formato informal. Teve outra discussão sobre as desigualdades de gênero, classe, eu não consegui compreender a questão que foi colocada, acho que foi a mesma pessoa que fez. Se quiser repassar. Claro, si además tenés en cuenta raza, migración, o sea, si es solo desigualdad de género y de clase, o si estás pensando en otras formas de desigualdad que se cruzan, sería. Você pensa na matriz da desigualdade ou um aspecto específico? Se incorpora outros aspectos da desigualdade ou o foco é específico em gênero? Você incorpora imigração, raça, etarismo, essas questões? Nós temos no coletivo uma mulher trans e a gente tenta trazer ela para esse debate sobre, né, as desigualdades de gênero que ela vivencia de uma maneira mais intensificada. Por exemplo, ela tem relatos de assédio, né? Quando ela trabalhou em empresas formais, a gente faz esse debate de gênero por todas terem, né, essa vivência enquanto mulheres, essa mulher enquanto trans. Nós temos um ponto de vista de raça, algumas mulheres negras dentro do coletivo, mas esse é um debate que a gente ainda não inseriu de maneira mais incisiva, por ter poucas vivências ou relatos de racismo ou desigualdade de raça, mas é interessante a gente pontuar isso também como uma questão do coletivo, e nesse sentido a gente ter feito um esforço, por exemplo, de estimular a existência de pesquisas no polo que debatam isso, né? Por exemplo, a gente não tem dados para falar a quantidade de mulheres negras no polo, né, suas vivências, é algo muito incipiente no polo, então é uma questão que a gente quer fazer. Do ponto de vista de discussão teórica, tem algumas limitações, por exemplo, esse debate sobre classe e gênero, eu realizo porque pesquiso diretamente isso, já a raça, eu não tenho, né, essa discussão teórica, então é algo que a gente ainda precisa buscar parcerias para as pessoas conseguirem fazer letramento conosco sobre isso, para que a gente consiga passar com mais assertividade, responsabilidade o conceito, né, tem essa problemática. Mas, e classe a gente discute porque dentro do trabalho precário, elas são as pessoas que estão no trabalho de maior nível de vulnerabilidade, né? E do ponto de vista teórico, eu discuto gênero e classe, pelas vivências de todas e pela minha formação teórica, né? E pelas minhas vivências acadêmicas. Agora, raça, de fato, a gente ainda precisa caminhar, né? Melhorar nesse sentido, por não ter um especialista, não ter ninguém colaborando ainda com essa temática. Eu acho que é isso. Muchas gracias, Virginia. Le pasamos la palabra a Patrícia. Eu ia sugerir passar a Maria. Claro, sí. Ya, claro, terminó, sí, ya pasamos. Ahí estamos. Foram 5 perguntas. Primeiramente, agradeço todas as arguições, senhor. Trabalho ainda em andamento realmente desafio e a cara tapa mesmo, mas é extremamente rico esse projeto, extremamente rico, e agrega, enfim, né, várias pessoas aqui da América Latina, então eu sou muito grata mesmo por estarem ocupada esse mês com vocês. Mas primeiro, eu não sei quem foi que fez a primeira questão sobre o processo de acumulação de capital também. Ah, perfeito. Então, sobre eu, como
compartilho da mesmíssima teoria de acumulação de capital, porque como eu até trouxe aqui que o trabalho de cuidado remunerado, né, na Argentina representa 16% do PIB, pelo fato de ele não ser remunerado. Então, a acumulação de algum polo, e eu acho que assim, o mais importante dessas recentes teorias feministas que buscam, né, trazer esse olhar do cuidado, feministas socialistas, né, é porque as teorias socialistas originais, como eu trouxe aqui do Marx, ele não trouxe o cuidado como uma perspectiva de trabalho. Então, eu acho que foi até a Silvia também, eu ia conferir se foi a Silvia, a Braga também, estou também lendo e trazendo também como marco teórico. Elas trazem que na própria União Soviética tinha campos que as mulheres elas estavam restritas ao cuidado desse campo para a produção da economia. Então, assim, até na União Soviética, nessa que tem, né, a estrutura socialista, né, de mercado e política, mesmo assim, ela não trouxe o olhar, né, ao cuidado. Então, com certeza, eu vou incorporar esse sentido de acumulação de capital, principalmente pela invisibilidade dele, pela falta de remuneração, traz esse acúmulo de capital. O segundo é sobre, eu acho que a segunda pergunta foi sobre políticas públicas, né, de atenção aos serviços básicos de saúde, que foi até que você apresentou. Nossa, assim, perfeito, eu realmente não ia incorporar, mas foi ótimo você ter falado, porque eu acho que uma política pública bem fundamentada, ela tem várias faces, né? Não só a face econômica que os projetos de lei que eu apresentei buscam, né? Que é salário mínimo, reconhecimento de aposentadoria por cuidado materno, mas também nessa face também psíquica, que realmente é importante. Eu vou fazer uma pesquisa aprofundada sobre isso e vou incorporar, então eu agradeço muito a sua contribuição também. A terceira confesso que o seu questionamento está sendo mais difícil para responder, porque realmente eu não tenho um estudo tão aprofundado sobre todas as críticas que a Nancy fez, todo o paradigma que a Nancy fez e a Silvia Federici tem de divergente. Mas, com certeza, eu quero resgatar muito mais a teoria socialista da Silvia Federici do que da Nancy Fraser, também, talvez, da Carol Reitman. Eu não sei se vai ser esse o meu marco teórico, acho que eu vou mais para as teorias feministas mesmo, de cuidado. Mas foi ótimo você ter trazido, porque, na verdade, eu trouxe também a teoria do reconhecimento, porque eu vi um artigo semelhante ao que eu pesquiso, escrito por um estudante, eu acho que era a monografia da Universidade de Buenos Aires, que ele traz a teoria do reconhecimento junto com a teoria do reconhecimento do cuidado. E aí eu achei interessante, eu falei, talvez eu puxe aqui, mas talvez não seja o principal marco, né, tendo em vista que pode ser também um choque, né, um contraponto com os dois. Mas eu agradeço bastante. E também sobre o decreto-lei, realmente foi até ótimo eu vim aqui, porque eu realmente não tinha, eu acho que ainda careço um pouco de marco teórico de pesquisadoras argentinas. Estou buscando Verônica Grago, Púrdio Garcia, eu não sei se é assim que falo o sobrenome dela, mas eu realmente careço, e aí eu quero, assim, ter mais contato, porque realmente na Universidade de Brasília a gente não tem também a oportunidade de ter esse congresso que abrange todo mundo. Na verdade, eu participei de um recentemente do ICS, no Instituto de Ciências Sociais, lá da UNB, que tinha
algumas teóricas feministas argentinas, só que elas não buscavam exatamente o que eu preciso. Mas foi ótimo, muito obrigada mesmo pela... E sobre a crise de cuidado, que foi a última. Realmente, eu acho que a gente sempre esteve em crise, né, de cuidado, acho que trazer como se só tivesse acontecido a partir de 2016, realmente é uma falácia, mas eu acho que quando a Regina, Estela, a Kerboá, elas trazem essa crise de cuidado vindo daí, acho que veio tanto a crise econômica que fez com que mulheres de classe mais baixa que estavam em empregos precarizantes e com a reforma trabalhista ainda acentuou essa precarização, elas retornaram mais para o âmbito privado, porque não tinham mais dinheiro para creche, para talvez, enfim, comprar alguns artefatos até domésticos para auxiliá-las. Então, acho que a crise do cuidado, quando ela fala, acho que vem muito disso, assim, do retorno das mulheres, assim, principalmente mulheres negras, ao lar e a dificuldade de inserção delas ao âmbito público. Também tem uma pesquisa que fala que muitas, eu agora não vou saber de qual, mas eu acho que mais de 50% das mulheres negras deixaram o emprego formal delas na pandemia, porque muitas escolas fecharam, né, as creches fecharam, então não tinha com quem deixar. Então, acho que a crise do cuidado também vem nessas fases, desse contexto mesmo. Mas muito obrigada também pela atenção. Bueno, no sé si la pregunta de Mariana fue